Bom dia, tudo bem, querida igreja? A gente está chegando ao último dia do ano, estamos no último dia do ano, estou gravando esse vídeo já no dia 31. Quero desejar a paz de Deus a todos vocês que estão em casa. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas espero que Deus te abençoe com a chegada desse 2021. Quando a gente está no último dia do ano, a gente costuma fazer, mesmo que mentalmente, rapidamente, uma retrospectiva do ano que passou. E se fôssemos olhar para esse 2020, falaríamos que foi um ano bem duro, bem difícil. Foi um ano onde a gente foi testado, foi um ano onde a gente foi levado a algum limite de alguma área da nossa vida. Acredito que quando a gente fala de questão de saúde, por exemplo, nós fomos levados ao limite. Quando falamos de questões psicológicas, né, por conta do confinamento, do isolamento, a gente também foi levado ao limite. Mas quando a gente fala da nossa relação com Deus, eu acredito que não. Nunca há um limite para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Nunca há um limite para o quanto Deus quer nos usar verdadeiramente. Quando eu olho para o ano de 2020, eu percebo, que fomos levados ao extremo, e quando eu penso nesse extremo, eu penso na palavra resiliência. E a física vai dizer que a resiliência é quando um determinado corpo, matéria, é levado a um deslocamento, e nesse deslocamento esse corpo volta ao normal, né? Volta ao seu estado natural. Numa definição mais popular, resiliência é a capacidade que o homem e a mulher têm de, mesmo com a má sorte, com as vicissitudes da vida, esse homem ele não se abala, esse homem ele torna ao lugar dele. Então, falar de resiliência é falar que as questões da vida podem nos afetar, podem nos mexer, podem nos movimentar, mas mesmo assim a gente torna ao nosso lugar, torna a ficar firmes, porque temos uma base, um alicerce. Quando eu penso em resiliência, eu penso, por exemplo, naqueles coqueiros que ficam à beira do mar, aqueles coqueiros onde o vento bate forte o dia inteiro, a noite inteira, mas mesmo assim eles estão lá firmes, eles não saem do lugar, porque as suas raízes estão fincadas, eles estão bem plantados, e aí conseguem permanecer, né? Mesmo diante de ventanias, mesmo diante de tempestades, mesmo diante das situações mais difíceis. E acredito que esse ano de 2020, para todos nós, foi um ano de tempestades, foi um ano de vendavais, que quase nos arrancaram, né, do solo, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, por estarmos plantados em Jesus, firmados em Jesus, ele nos manteve onde estávamos, onde deveríamos estar. Nossa matéria não foi desgastada ou descompensada ou entortada. Nós continuamos firmes em Jesus Cristo. Quando eu olho para a palavra de Deus e penso em resiliência, vários personagens, homens e mulheres, vêm à cabeça, mas há um em especial que me chama a atenção, sempre me chamou, acredito que também chame a sua. O nome desse personagem é Jó, e é sobre ele que eu quero falar com você nesse último dia do ano. Um homem que foi resiliente, um homem que teve muitos bens, uma grande família, tinha muita saúde, mas
num movimento de permissão de Deus. Ele perdeu sua família, ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua saúde, mas se mostrou firme e no final Deus o abençoou. Então quero ler com você uma porção da palavra de Deus. A vida nesse mundo é dura, como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas e eu me canso de me virar na cama até de madrugada, e fico perguntando, será que já é hora de levantar? O meu corpo está coberto de bichos, de cascas de feridas, a minha pele racha, e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão, e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Como eu falava para você, Jó foi um homem resiliente. Ele tinha muitos bens, tinha uma bela família, ele tinha saúde, mas de uma hora para outra o inimigo vai tocando naquilo que era dele, naquilo que ele tinha de mais precioso, e ele vai perdendo todas as coisas. E aqui já é o capítulo 7, né? E os 6 primeiros capítulos vão narrar toda essa história com detalhes, mas é uma história que eu acredito que você já conheça bem. E aqui no capítulo 7, então, Jó vai reclamar com Deus. Jó vai apresentar a sua lamúria, né? A sua lástima, a sua chateação. Aqui no capítulo 7 ele vai falar da sua tristeza e vai reclamar com Deus. E eu pude, então, traçar, né, um paralelo entre Jó, o que Jó falou para o nosso tempo de hoje. E eu quero acreditar, eu posso acreditar que em alguns momentos nesse ano de 2020 você reclamou. Em alguns momentos nesse ano que se encerra, você ficou chateado. Talvez você tenha ido para Deus em algum momento desse 2020 e tenha falado, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Olha, está duro, o serviço está pesado, a vida está pesada. E eu não quero tirar a sua razão, porque em algum momento também eu apresentei as minhas queixas ao Senhor. Jó, ele estava chateado, ele estava triste com a sua situação e apresentou as suas queixas ao Senhor. Ele reclamou e falou de como ele faz algumas analogias, né? A carne está coberta de bichos e há pus descendo das feridas. E eu quero que você pense exatamente nisso, porque Jó, ele tem feridas, ele fica na sarjeta, e ali o inimigo só não pode tomar a sua vida. Acho que você lembra disso. Deus não permite que o inimigo tome a vida de Jó, mas toca na saúde, ele fica mal, as pessoas o abandonam, os amigos o acusam, e ele ali então apresenta a sua queixa, a sua chateação. Mas depois de apresentar essa chateação, né, nos versículos que se seguem, Deus vai meio que apertar Jó e falar de quem ele era, da essência do próprio Deus. Deus vai deixar claro para Jó que ele não tinha perdido o controle da história de Jó. Ele não tinha perdido o controle da vida de Jó. E eu quero pensar com você, incentivá-lo a pensar que Deus não perdeu o controle da situação. Deus, mesmo num ano tão difícil como foi 2020, ele continua no controle de todas as coisas. E no capítulo 9,
depois de ouvir Deus e a sua fala a respeito da justiça de Deus, Jó vai dizer, ele mesmo vai falar isso para Deus. Então a resposta, Jó disse, eu sei muito bem que as coisas são assim. Mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda, o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo? Sem aviso ele muda de lugar, os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme, ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce, ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu os céus, ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a ursa maior, as 3 Marias, as 7 cabrinhas, e fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Jó reclama, Deus responde. Jó reconhece a sua pequenez diante do Senhor. Eu e você também podemos reclamar, Deus também vai nos responder e Ele está nos respondendo e nos calaremos diante da sua grandiosidade. Já no finalzinho de Jó, a gente pode ver lá no capítulo 42 como foi importante Jó ter passado esse momento, como ele foi resiliente. Eu falava isso lá no início da palavra. E a gente vê o quanto Deus é bom para com aqueles que resistem às investidas do inimigo, aqueles que resistem às intempéries da vida, como Deus abençoa. Repare a partir do verso 10 do capítulo 42, o que acontece. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-los e tomaram parte no banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre eles. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Olha que bênção. A Bíblia vai dizer que Deus abençoou mais a última parte da vida de Jó do que a primeira parte. Antes ele era um homem feliz e Deus já no final, na parte final da vida dele, o fez ainda mais feliz. Ele tinha riquezas, Deus deu ainda mais riquezas. Ele tinha uma família, Deus restituiu a família. O que eu quero pensar com você é que o ano de 2020 foi um ano muito difícil, um ano complicado, mas já bate a porta um novo ano, e é um novo ano para a gente ter esperança, para a gente acreditar que vai ser muito melhor, e aonde tivemos dificuldades, teremos bênçãos. Aonde tivemos tristezas, vamos ter alegrias. Não quero dizer que o ano de 2021 vai ser só de vitórias, mas eu acredito que o ano de 2021 vai ser melhor do que foi o ano de 2020. Que estamos mais resilientes, estamos mais propensos à vitória, a não sucumbirmos em meio às dificuldades. E eu quero desejar para você, querido irmão, querida irmã, um excelente 2021. Que Deus abençoe você, que você continue sendo essa pessoa firme. E eu não quero dizer com isso que você
não tenha sofrido, não esteja sofrendo, mas eu quero dizer que você venceu. Num ano muito complicado, você tem vencido. Deus tem te abençoado. A mão de Deus está sempre estendida para abençoar. E Ele quer abençoar você. Basta que você acredite, tenha fé, porque você já está resistindo. Quando muitos outros não resistiram, quando muitos outros apostataram da fé, você se manteve firme com Deus. E eu espero que Ele continue a manter sua vida firme, você firme ao lado dEle, e que Deus te abençoe nesse dia, nesse final de ano, que 2021 seja um ano de vitórias para você, para mim, para todos nós, para a Igreja Batista de Abolição, para todas as igrejas espalhadas pelo Brasil e mundo. Que Deus nos guarde sobre a sua potente mão. Que Deus abençoe você, igreja. Eu quero orar por você, com você, encerrando, esse 2020, pedindo por esse 2021. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque foi um ano bem difícil. A gente precisa ser claro, colocar o nosso sentimento claro, quando as coisas também não vão bem. E a gente está dizendo nesse tempo que foi um ano que parecia que até não ia terminar, porque foi bem complicado. Perdemos pessoas importantes, queridas, sentimos, fomos acometidos, ó Deus, por uma pandemia a nível mundial, como nunca tínhamos visto. Ó Deus, mas há coisas boas a pensar sobre 2020, aprendemos a ser mais resistentes, criamos resistência diante das dificuldades. Ó Deus, aprendemos algumas coisas novas, empreendemos de algumas formas novas. Obrigado, Deus, porque durante esse 2020 a nossa mensagem conseguiu chegar até a igreja através da internet. Obrigado, Deus, porque há uma expectativa aí de vacinas para esse ano de 2021. A gente quer te agradecer por 2020, a gente não quer apagar, amaldiçoar, nada disso. A gente quer te agradecer. E pedir, ó Deus, que o ano de 2021 seja muito melhor. Obrigado pelo 2020, mas esperamos que o 2021 seja muito melhor. Abençoando as casas, as famílias, dá que essa passagem de ano seja na tua presença, com a tua paz, nos livre de todo mal. Ó Deus, livra o mundo do mal. Muito obrigado. Abençoa a Igreja Batista de Abolição. É o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Nos vemos lá no final de janeiro. Tá bom? Deus abençoe.